O livro de Primeiro Samuel faz parte da antiga divisão hebraica conhecido como Profetas Anteriores, cujos livros Josué, Juízes, Samuel e Reis fazem parte. Originalmente, Primeiro Samuel e Segundo Samuel formavam um único livro. Essa divisão em dois livros surgiu posteriormente na tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, principalmente devido ao tamanho da obra literária. Não sabemos exatamente quem foi o escritor dos dois livros. A tradição judaica, ela atribui parte da composição ao profeta Samuel, com a continuidade do registro sendo realizada posteriormente pelos profetas Natã e Gade, como aparece em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. O fato é, independente da autoria específica, o livro apresenta sinais da compilação inspirada baseada em registros proféticos e históricos preservados em Israel. Os acontecimentos registrados em 1 Samuel abrangem aproximadamente o período entre 1100 e 1000 a.C., cobrindo a transição entre a época dos juízes e o estabelecimento da monarquia israelita. O cenário histórico aqui é marcado por profunda instabilidade espiritual, moral e também política. O livro de Juízes termina com a repetida afirmação: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Essa declaração funciona como uma ponte direta para o início de 1 Samuel. Israel vivia naqueles dias de decadência religiosa. O sacerdócio estava corrompido, a liderança espiritual enfraquecida e as nações inimigas, especialmente os filisteus, exerciam constante pressão militar sobre o povo de Deus. É nesse contexto de crise que o Senhor começa a levantar os instrumentos que conduzirão Israel para uma nova etapa da história. O livro de 1 Samuel ocupa um lugar bastante estratégico na história da redenção. Ele registra a transição de três importantes formas de liderança em Israel: os juízes para os profetas e dos profetas para os reis. O livro apresenta três personagens centrais: Samuel, Saul e Davi. Samuel representa o último dos juízes e o primeiro grande profeta nacional após Moisés. Saul representa o fracasso da monarquia baseada na aparência e nos critérios humanos. Davi representa o rei escolhido segundo o coração de Deus e torna-se a figura mais importante da esperança messiânica do Antigo Testamento. Mais do que narrar uma mudança política, 1 Samuel demonstra como Deus continua governando soberanamente seu povo, mesmo em tempos de crise. Enquanto os homens falham, Deus conduz a história em direção ao cumprimento de suas promessas. O propósito principal de 1 Samuel é demonstrar como Deus estabeleceu a monarquia em Israel segundo seus propósitos soberanos, rejeitando líderes infiéis e levantando um rei segundo a sua vontade. O livro também enfatiza temas fundamentais como a soberania de Deus, a importância da obediência, a centralidade da adoração verdadeira, a necessidade de liderança piedosa e a fidelidade divina à sua aliança. Ao longo da narrativa, o leitor é constantemente lembrado de que Deus não avalia as pessoas pelos mesmos critérios humanos.
Enquanto os homens observam a aparência exterior, Deus vê o coração, como é dito em 1 Samuel 16, versículo 7. Este livro pode ser dividido da seguinte forma: o nascimento e o chamado de Samuel, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 21. A segunda parte, a queda da casa de Eli e a restauração da liderança espiritual, vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17. A terceira parte, o estabelecimento da monarquia e o reinado de Saul, do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 35. A quarta parte, a escolha e preparação de Davi, do capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 13. 1 Samuel aponta repetidamente para o Senhor Jesus Cristo. Samuel atua como profeta, Saul revela a insuficiência dos reis humanos e Davi antecipa o rei perfeito que haveria de vir. A aliança davídica, desenvolvida posteriormente em 2 Samuel, encontra suas raízes nos acontecimentos registrados neste livro. Davi torna-se o modelo do rei messiânico prometido por Deus. Assim, 1 Samuel não é apenas a história da ascensão de um rei terreno, é a história de como Deus estava preparando o caminho para a vinda do verdadeiro rei, do Rei Senhor Jesus Cristo, cujo reino jamais terá fim. Mesmo quando o seu povo enfrenta crises, líderes falham e circunstâncias parecem fora de controle, Deus continua governando soberanamente a história para cumprir seus propósitos redentivos por meio do rei que ele mesmo escolheu. O livro de 1 Samuel marca uma importante transição na história do povo de Deus. O período dos juízes estava chegando ao fim e uma nova etapa se aproximava, a instituição da monarquia em Israel. Antes do surgimento de Saul e Davi, porém, Deus levantaria um profeta que serviria como ponte entre essas duas épocas. Esse homem seria Samuel. O capítulo 1 nos apresenta as circunstâncias em que cercaram seu nascimento. Entretanto, mais do que narrar a chegada de um menino, o texto revela como Deus age em favor daqueles que depositam sua confiança nele. Em meio à dor, à humilhação e à aparente impossibilidade, o Senhor começa silenciosamente a preparar a restauração espiritual do seu povo. O livro de 1 Samuel está situado nos últimos anos do período dos juízes. Israel enfrentava profunda decadência espiritual. A liderança religiosa encontrava-se enfraquecida. A nação sofria constantes ameaças externas e o povo havia se afastado da fidelidade exigida pela aliança mosaica. Durante esse período, o tabernáculo encontrava-se em Siló, local que funcionava como o principal centro de adoração nacional. Embora o sistema sacrificial continuasse em funcionamento, a vida espiritual de Israel estava longe daquilo que Deus havia estabelecido. A religião permanecia ativa, mas o coração da nação estava espiritualmente adoecido. Nesse contexto de escuridão espiritual, Deus inicia sua obra de renovação, não através de reis, exércitos ou grandes acontecimentos políticos, mas através da oração de uma mulher anônima. Isso demonstra um padrão recorrente nas Escrituras. Deus frequentemente escolhe aquilo que parece insignificante aos olhos humanos para realizar seus maiores propósitos. Este capítulo inicia apresentando uma família da região montanhosa de Efraim.
Eucana era um homem piedoso que mantinha o costume de subir todos os anos a Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos. Contudo, dentro daquela família existia uma profunda dor. Ana era estéril, enquanto Penina, a outra esposa de Eucana, possuía filhos. Na sociedade israelita antiga, a esterilidade frequentemente era vista como motivo de vergonha social e sofrimento pessoal. A narrativa encontra-se então na crise vivida por Ana. Sua dor, porém, torna-se o cenário onde Deus manifestará sua graça e iniciará uma nova etapa na história da redenção através do nascimento de Samuel. Os versículos 1 e 2 do capítulo 1 apresentam Eucana, sua genealogia e também a sua família. O texto deixa muito claro que ele possuía duas esposas, Ana e Penina. Embora a poligamia fosse praticada em alguns momentos da história de Israel, ela nunca foi apresentada nas Escrituras como o ideal divino para o casamento. Em praticamente todos os casos bíblicos, a poligamia sempre gerou conflitos familiares, rivalidades e muito sofrimento. Os versículos 3 a 5 mostram a fidelidade religiosa de Eucana, pois todos os anos ele subia a Siló para adorar ao Senhor. É a primeira vez nas Escrituras que aparece o título Senhor dos Exércitos, enfatizando o domínio absoluto de Deus sobre todas as forças celestiais e também terrenas. O versículo 6 revela a crueldade de Penina. Ela provocava Ana continuamente por causa de sua esterilidade. No mundo antigo, ter filhos representava não apenas alegria familiar, mas também segurança econômica, continuidade da herança e honra social. A ausência de filhos colocava Ana em posição vulnerável diante da sociedade. Os versículos 7 e 8 mostram a intensidade do seu sofrimento. Ana chorava e até mesmo deixava de comer. Eucana tenta sempre consolá-la, demonstrando o seu amor e o seu carinho para com ela. Mas suas palavras revelam que ele não compreendia totalmente a profundidade da dor de Ana. Algumas feridas humanas não podem ser curadas apenas por palavras de conforto. Elas precisam ser derramadas diante de Deus. O versículo 9, vemos Ana levantando-se e dirigindo ao tabernáculo. O texto marca uma mudança importante. Em vez de permanecer apenas lamentando sua situação, ela leva sua dor diretamente ao Senhor. Os versículos 10 e 11 registram uma das orações mais emocionantes do Antigo Testamento. Ana ora de forma amargurada de alma e faz um voto ao Senhor. Caso recebesse um filho, ele o dedicaria integralmente ao serviço divino. Sua oração demonstra dependência total da graça de Deus. Os versículos 12 a 14 apresentam um episódio muito curioso. O sacerdote Eli observa Ana orando silenciosamente e conclui que ela estava embriagada. Naquela época, as orações normalmente eram feitas em voz audível. O fato de Ana mover apenas os lábios parecia algo muito incomum. Isso mostra também como a liderança espiritual de Israel estava espiritualmente enfraquecida e incapaz de discernir corretamente a situação. Nos versículos 15 a 18, Ana explica sua condição. Ela não estava embriagada, mas derramando sua alma diante do Senhor. Eli, então, diante da explicação de Ana, pronuncia uma palavra de bênção. Após esse encontro, a situação externa de Ana ainda não havia mudado, mas o seu coração já havia encontrado descanso na presença de Deus.
Os versículos 19 a 20 registram a intervenção divina. O texto afirma que o Senhor se lembrou de Ana. Os versículos 20, 21 a 23, Ana demonstra fidelidade ao voto que havia feito. Enquanto Samuel era pequeno, ela permanece em casa cuidando dele. Seu compromisso não era fruto de emoção passageira, mas de uma decisão consciente diante de Deus. Os versículos 24 a 27 descrevem a ida de Ana a Siló para apresentar Samuel ao Senhor. O desmame provavelmente ocorreu por volta dos 3 anos de idade. Isso torna sua entrega ainda mais impressionante. Ela abre mão da convivência diária com seu filho para cumprir aquilo que havia prometido. O versículo 28 encerra o capítulo de maneira extraordinária. Samuel é deixado no tabernáculo para servir ao Senhor. Aquilo que começou com uma oração pessoal transforma-se em instrumento para a restauração espiritual de toda a nação. Deus não apenas respondeu ao pedido de Ana, ele fez infinitamente mais do que ela poderia imaginar. A história de Ana aponta para um padrão que percorre toda a Escritura. Deus intervém em situações humanamente impossíveis para cumprir seu plano de salvação. Assim como Isaac, Jacó, José e outros personagens da história redentora, Samuel nasce pela ação soberana de Deus. Além disso, Samuel prepara também o caminho para a linhagem real que culminará em Davi e, finalmente, no Senhor Jesus Cristo. O filho concedido a Ana participa da preservação da história da redenção, que alcançará seu clímax no nascimento do verdadeiro Rei prometido, o Senhor Jesus Cristo. Este capítulo nos ensina que os crentes podem levar suas dores mais profundas ao Senhor. Ana nos ensina que não precisamos esconder nossas lágrimas, nem mesmo nossas aflições. Deus acolhe aqueles que se aproximam dele com sinceridade e fé. 1 Samuel, capítulo 1, nos lembra que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar sua ação. Enquanto Ana chorava por um filho, Deus estava preparando um profeta para restaurar Israel. Após a intensa narrativa da dor e da oração de Ana no capítulo anterior, 1 Samuel capítulo 2 nos conduz das lágrimas à adoração. O capítulo começa com o cântico de louvor e termina com uma severa palavra de juízo. Entre esses dois extremos, o texto apresenta um contraste marcante entre a fidelidade de Samuel e a corrupção dos filhos de Eli. O capítulo nos ensina que Deus governa soberanamente a história. Ele exalta os humildes e resiste aos soberbos, disciplina o pecado e preserva seus propósitos mesmo em tempos de profunda decadência espiritual. Vimos que o capítulo anterior terminou com Ana entregando Samuel ao serviço do Senhor. Agora, vemos sua resposta de gratidão através de um cântico que celebra o caráter e a soberania de Deus. Ao mesmo tempo, a narrativa desloca o foco para os filhos de Eli, que ocupam posições sacerdotais, mas viviam em aberta rebelião contra Deus. Assim, o capítulo alterna continuamente entre dois caminhos: o crescimento de Samuel e a corrupção da casa de Eli. Os versículos de 1 a 10 nos apresentam o seguinte: Ana não concentra seu louvor apenas no nascimento de Samuel. Seu cântico celebra quem Deus é. Ela exalta a santidade, a força e a soberania do Senhor. Os versículos mostram uma série de inversões promovidas por Deus. Os fortes são abatidos, enquanto os fracos são fortalecidos.
Os ricos empobrecem e os necessitados são exaltados. A mensagem central é que Deus governa todas as circunstâncias humanas. Nos versículos finais, Ana olha além da sua própria experiência e fala sobre o rei e o ungido do Senhor. Embora Israel ainda não possuísse um rei, Deus já estava apontando para o futuro da nação e para a sua obra redentora. Dos versículos 11 ao 21, vemos Samuel crescendo diante do Senhor. Após o cântico, o texto apresenta Samuel servindo no tabernáculo. Mesmo sendo ainda uma criança, ele é descrito como alguém que ministrava perante o Senhor. Todos os anos, Ana visitava seu filho e lhe levava uma pequena túnica. Esse detalhe revela o amor contínuo de uma mãe que cumpriu seu voto sem deixar de demonstrar o seu afeto. Enquanto Samuel cresce em fidelidade, Deus também abençoa Ana com outros filhos. O Senhor honra sua confiança e demonstra que sua graça vai além daquilo que ela inicialmente havia pedido. Dos versículos 22 a 26, nós vemos aqui a corrupção dos filhos de Eli. O contraste nesse texto se torna muito evidente. Enquanto Samuel cresce diante de Deus, Ofni e Finéias aprofundam-se no pecado. Eles abusavam de sua posição sacerdotal e exploravam o povo durante os sacrifícios. Além disso, envolviam-se com imoralidade junto ao tabernáculo. Aqueles que deveriam conduzir Israel à santidade estavam profanando a adoração. Eli os repreende verbalmente, mas não toma medidas efetivas para interromper os seus pecados. O resultado é uma liderança enfraquecida e uma crescente corrupção espiritual. Enquanto os filhos de Eli endurecem o coração, Samuel continua crescendo em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Dos versículos 27 a 36, nós encontramos o juízo contra a casa de Eli. Um homem de Deus é enviado para anunciar o julgamento sobre Eli e sua família. O problema não era apenas o pecado dos filhos, mas também a omissão de Eli em lidar com aquela situação. O Senhor relembra os privilégios concedidos à casa sacerdotal e denuncia o desprezo demonstrado por eles. A responsabilidade espiritual traz consigo maior prestação de contas. A declaração central aparece no versículo 30, em que diz: Aos que me honrarem, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. O texto encerra anunciando a remoção daquela linhagem sacerdotal e a preservação dos propósitos de Deus através de um sacerdote fiel. Aprendemos neste capítulo que Deus honra aqueles que o honram, mas disciplina aqueles que desprezam a sua santidade. O Cântico de Ana antecipa temas que reaparecem no Evangelho, especialmente no Cântico de Maria. Em ambos, Deus exalta os humildes e derruba os soberbos. Além disso, a promessa de um sacerdote fiel encontra seu cumprimento definitivo em Jesus Cristo, o perfeito sacerdote que jamais falhou em sua obediência ao Pai. Este capítulo também nos ensina que devemos lembrar que Deus vê além das aparências religiosas. Ofni e Finéias possuíam posição espiritual elevada, mas seus corações estavam distantes do Senhor. A verdadeira piedade nasce da obediência. 1 Samuel, capítulo 2, nos apresenta dois caminhos: o caminho da humildade e o caminho da arrogância. Enquanto Samuel cresce na presença do Senhor,
A casa de Eli caminha para o juízo. O capítulo nos lembra que Deus continua honrando aqueles que o honram e conduzindo sua história segundo a sua perfeita vontade.